Olá pessoal, tudo bem? Sou o Carlos, trabalho na Organo Contabilidade aqui no RH. Hoje estamos trazendo algumas novidades, algumas atualizações na legislação trabalhista que saíram nesses últimos dias. Estou com a Josi, trabalha comigo aqui também. Oi Josi, tudo bem? Oi, Carlos, bom dia, tudo certo? Tudo ok. Oi, pessoal, bom dia. Então, prazer, eu sou a Josi, trabalho na Organo há 12 anos, né? E conforme o Carlos comentou, a gente veio falar um pouquinho com vocês, né? A gente veio ter uma conversa sobre essas recentes atualizações trabalhistas, né? Que vem acontecendo, né? Não são poucas, são bastantes, né? E hoje, exclusivamente, a gente vai falar sobre a MP 927, né, que perdeu a sua validade, e sobre a MP 936, que foi convertida em lei. Então, Carlos, se tu quiser ir colocando os slides aí, daí a gente vai interagindo, trocando informações. Sim, vamos dando continuidade. Então vamos falar um pouquinho sobre a medida provisória 927. Então o que muda nessa medida, né? Depois que ela foi extinta? O primeiro item é o teletrabalho. O que muda no teletrabalho, Josi? Então, assim, pessoal, teletrabalho ou home office, né? Então, a partir de agora, o empregador não pode mais, né, decidir por conta própria, sem o aval do funcionário, de colocar ele em home office naquele prazo de 48 horas que até então podia, né? Essa possibilidade ainda existe, é claro, né? Porém, né, se for uma decisão somente do empregador, ele deve respeitar o prazo de 15 dias, comunicar o funcionário com 15 dias de antecedência, tá bem, pessoal? Isso mesmo. E vale lembrar, né, que na hipótese da concordância entre o empregado e o empregador, pode ser feito a qualquer momento, né? Mas tem que ter essa concordância entre os dois, né? Isso, há essa exceção. Havendo consenso em ambas as partes, empregado e empregador, aí já não há mais a necessidade de respeitar esses 15 dias de antecedência para comunicar. É isso Aí mesmo. permitido. Aham. E do banco de horas, né? Antes na lei falava que ele tinha uma validade de 18 meses. E agora, Josi, como que ficou esse período? Então, com a perda, né, da validade da MP, volta como era antes, né? A reforma trabalhista, ela trouxe a possibilidade, né, da empresa negociar diretamente com o empregado, de forma individual, um acordo de banco de horas de 6 meses. Mas lembro que é muito importante você sempre olhar a convenção coletiva da sua empresa. Se lá tiver alguma cláusula que traga condições diferentes no momento de fazer o acordo do banco de horas, você precisa respeitar o que diz a sua convenção coletiva. É isso mesmo. Também vale a gente lembrar, e é sempre uma orientação nossa, né? De sempre ter o aval de um advogado, né? Para a construção desse contrato de banco de horas, né? Esse acordo, né? Isso mesmo. Se a sua empresa ela tem um setor jurídico, ou se você pode contratar um jurídico para dar uma analisada no acordo que você vai fazer com o seu funcionário, melhor ainda. Ótimo, é o ideal. É isso mesmo. Sobre férias, também voltou às regras anteriores, né, Josi? Isso. Pode falar um pouquinho ali pra gente sobre as férias individuais? Sim. Férias, pessoal. Não pode mais, né, antecipar férias. Né? Agora, a partir de agora, é preciso o funcionário adquirir os 12 meses, trabalhar 12 meses, para daí sim a empresa poder conceder as férias. Até então a MP permitia essa antecipação, mas caindo a MP, isso não tem mais a possibilidade, tá? É preciso esperar o período ser adquirido. E quanto à comunicação? É preciso também comunicar com 30 dias de antecedência, tá, pessoal? Então é preciso novamente respeitar esse prazo da comunicação também.
Quanto ao pagamento, volta a ser paga 2 dias antes do início do gozo. Você não pode mais deixar para pagar no 5º dia útil ao mês seguinte ao início do gozo, tá? Volta a ser paga 2 dias antes. Também 1/3, tá? Não pode mais deixar para pagar no dia 20 de dezembro junto com o 13º, tá? Tem que ser pago tudo 2 dias antes. E no caso das férias coletivas, né, Josi? Ela volta a ser um período de gozo de no mínimo 10 dias, né? E a comunicação ao Ministério do Trabalho volta a ser um período mínimo de 15 dias de antecedência ao início das férias. Então, volta tudo ao normal também. Isso mesmo. Sobre os feriados, né? Havia a possibilidade, né, de já usar os feriados que estavam por vir para os funcionários folgarem, mas isso também não é mais permitido, né? As empresas que se utilizarem desse benefício podem ficar tranquilas que não terão problemas, mas quem não fez, agora também não vai poder fazer mais. Então não se pode mais usar os feriados que estão por vir para o funcionário folgar, tá bom? É isso mesmo. Exames ocupacionais, né? Eles voltam a ser exigidos regularmente, exames periódicos, admissionais, demissionais já era devido, mas continua. Eu acho que não tem nada mais de orientação a falar sobre isso, né? Volta o prazo. Não, Os exames ocupacionais, né? Volta também tudo como era: admissional, demissional, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho. Todos eles precisam ser feitos dentro dos seus prazos legais, tá? Então volta tudo como era antes. Em resumo, né, Josi? O que foi feito dentro da vigência da medida provisória está valendo, né? O que foi feito que será feito a partir do dia 20 de julho em diante já não entra mais com as regras de acordo com a medida provisória. Isso mesmo. Do dia 20 de julho em diante, tem que seguir conforme os exemplos, as explicações que a gente fez aqui agora, tá? Esquece o que a MP 927 permitia. Legal. Então, sobre a medida provisória que a gente tinha falado, sobre a extinção dela, né? A gente vai agora para a medida provisória 936, que foi convertida em lei, né? Lei 14.020. Foram alteradas algumas regras e a gente vai estar passando agora essas alterações. Isso mesmo. Pessoal, a MP 936 é aquela MP que permite, né, o empregador a fazer redução de carga horária e de salário e também a suspensão do contrato de trabalho dos seus empregados, tá? Então essa MP foi convertida em lei, né, trazendo algumas alterações do texto que trazia a MP. Isso. E a vigência dela, né? A vigência dela é até o fim do período de calamidade pública. Então, a princípio até 31 de dezembro, né? Esperamos que não passe disso, mas se passar, ela vai continuar valendo. Isso mesmo. Então, sobre os empregados aposentados. Os empregados aposentados antes não podia fazer um acordo, né? E agora, Josi, como ficou depois dessa lei? Então, assim, pessoal, o empregado aposentado, ele já recebe um benefício da Previdência, né? Que é a sua aposentadoria. Então, ele não tem direito ao auxílio emergencial. Então, para os aposentados, se a empresa quiser fazer redução de jornada ou suspensão de contrato de trabalho, o valor que seria pago pela União fica por responsabilidade do empregador. Ele fica como responsável por pagar isso ao seu funcionário que é aposentado. É isso mesmo. Diferente disso, só se tiver um acordo coletivo, né? Isso. Algum acordo diferente do que a gente citou agora, só se tiver algo em convenção coletiva, acordo coletivo. Isso mesmo. As empregadas gestantes também mudou um pouquinho a questão da estabilidade, né? A estabilidade de uma gestante vai até o 5º mês do bebê, depois do nascimento, né?
E agora, se a gestante teve o gozo da suspensão ou redução de contrato, ela vai ficar com uma estabilidade de um período equivalente ao que ela ficou com esse benefício, né? Isso mesmo. Então, assim, por regra, ela já tem a estabilidade que a lei, né, traz para ela, que é até o bebê ter 5 meses de vida. Bebê completou 5 meses de vida, começa a estabilidade do período que o contrato ficou suspenso ou reduzido. Então, se a empresa reduziu ou suspendeu por 60 dias, bebê completou 5 meses, a partir do dia seguinte começa a estabilidade dos 60 dias para a qual ela participou do programa do governo, tá? Então, olha que detalhe importante, prestem bastante atenção e cuidado quanto à estabilidade das gestantes, ok, pessoal? Pessoal, importante também, empregados com deficiência. Não é permitido, durante o período de calamidade, né, que vai até 31/12, a dispensa sem justa causa do empregado com deficiência, tá? Esse empregado só pode sair da empresa por pedido de demissão ou justa causa, se for o caso. Mas demissão sem justa causa não é possível, tá? Ele não pode ser desligado da empresa. E a lei foi basicamente curta e grossa, né? Só é vedada a demissão e não deu mais nenhuma explicação, né? E importante também, pessoal, sempre, né, ver qual é a condição mais vantajosa para o seu funcionário, né? A convenção coletiva é documento que a gente precisa ter em cima da mesa, tá? Então, saiu uma MP foi convertida em lei, mas sempre você precisa observar se o que está naquela MP, se o que está na lei, também a sua convenção coletiva traga algo sobre o mesmo assunto, porque você sempre vai ter que confrontar, né? Se o que está na convenção for mais vantajoso do que está na lei, o que está na MP, deve ser seguido sempre o que for mais vantajoso para o seu empregado, tá bem? Isso se aplica aos contratos de suspensão e redução, né? Então a gente tem que observar a convenção coletiva sempre. Isso mesmo. Então vamos para o próximo slide. Vamos, a possibilidade de prorrogação, né? Houve um decreto que ele prorrogou o prazo, né? Para o total de 120 dias. E a Josi vai estar explicando aí como funciona um pouquinho. Então, assim, pessoal, até então a MP trouxe um prazo máximo para redução e um prazo máximo para suspensão dos contratos de trabalho, né? Com a conversão dessa MP em lei, a lei trouxe a possibilidade de a gente prorrogar essas suspensões e redução, tá? Então, assim, se você já reduziu o contrato do seu empregado por 90 dias, a lei está te permitindo a prorrogar por mais 30. Se você já suspendeu o contrato de trabalho do seu empregado por 60 dias, a lei está te permitindo a prorrogar essa suspensão por mais 60 dias. Então, assim, importante, o total, tanto de redução quanto de suspensão, é de 120 dias. Vocês devem observar esse prazo de 120 dias. Não pode ser ultrapassado esse total de 120, ok? Ok. Falando um pouquinho também sobre a suspensão e redução ainda, o que deve ser feito quando for fazer esses contratos? Tem que fazer acordo coletivo, tem que fazer acordo individual? O que se aplica, né, Josi? Cada faixa salarial, a Josi vai estar explicando também um pouquinho como vai funcionar isso. Sim, pessoal, é um assunto que você precisa realmente, né, ter esse tempinho, parar e ler o que a lei está te dizendo, né, para a gente não sair fazendo qualquer coisa, né, e depois ter problemas futuros. Então, assim, existem 3 opções de redução de carga horária e salário, que é ou 25%, ou 50%, ou 70%. Então, assim, se você optar por reduzir 25% a carga horária do seu funcionário,
Você não precisa nem observar, nem se preocupar com quanto você faturou no ano de 2019 e nem com quanto o seu funcionário recebe, o salário dele. Porque 25% está permitido fazer o acordo individualmente com o funcionário, independente de faturamento e independente de valor de salário que ele ganha. Tá? Agora, 50% ou 70% de redução. Para essas duas faixas, existem pontos importantes a serem observados. Tá? Então, assim, se no ano de 2019 a sua empresa teve um faturamento superior a 4,8 milhões, você só pode fazer acordo diretamente com o funcionário se o salário dele for igual ou inferior a 2.090. E se a sua empresa, no ano de 2019, teve um faturamento inferior a 4,8 milhões, você só pode fazer o acordo diretamente com o seu funcionário se o salário dele for igual ou inferior a 3.135. Se o valor do seu salário não tiver nessas regras, você precisa fazer o acordo com o sindicato. É preciso ter o aval do sindicato. Tá? Um outro ponto importante, para o empregado seu que tem diploma de nível superior e que tem um salário igual ou superior a 12.202. Para esse funcionário também você não precisa observar o faturamento que você teve em 2019 e pode também fazer o acordo diretamente com ele. Tá? Então prestem muita atenção quando vocês escolherem um empregado para fazer redução ou suspensão. Tá? Observem todos esses itens para a gente fazer certinho sem ter problemas trabalhistas futuros. É isso, Carlos? Quer complementar alguma coisa? Eu quero observar ali no caso da redução, suspensão, observar também as férias do empregado, tá? O limite de pagamento. Então, quando você reduzir o empregado e estiver perto da dobra de férias, você não pode, você pode, tá? Interromper essa redução para gerar as férias, só que a redução você não pode fracionar. Então, nesse caso, você não poderia gerar mais redução depois do retorno. Então, tem que observar antes de gerar esses benefícios para o empregado, para a empresa, né? Esses pontos aí, né? E lembrando que, né, tanto eu quanto o Carlos e toda a nossa equipe de RH estamos aqui, né, dispostos a te atender, né? Ficou com dúvida, entre em contato conosco, a gente vê o seu quadro de funcionários, vê o que pode ser feito, né? E vai ajustando conforme a sua necessidade. Estamos aqui para lhe atender, então caso preciso for, entre em contato com a gente. Então a gente fez uma tabelinha aqui para vocês, porque para a suspensão também vale a mesma regra da redução. Tem critérios que você vai poder fazer o acordo diretamente com o funcionário e outros que você precisa do aval do sindicato. Então vamos lá. De novo observando o seu faturamento no ano de 2019. Então assim, se você teve uma receita superior a 4,8 milhões em 2019 e o seu empregado tem salário igual ou inferior a 2.090, você pode fazer a suspensão acordando diretamente com o seu funcionário. E se no ano de 2019 a sua receita foi igual ou inferior a 4,8 milhões e o seu funcionário tem salário igual ou inferior a 3.135, você também pode fazer o acordo diretamente com o seu funcionário. De novo, aquela regrinha para o empregado que tem salário igual ou superior a 12.202 e que tem diploma de nível superior. Para esse empregado, independente do seu faturamento, você também pode fazer o acordo diretamente com ele. Não está nessa regra, somente com o aval do sindicato. Né, Carlos? Isso mesmo. E a gente não pode deixar de lembrar, né, aquela questão da ajuda compensatória, né? Para as empresas que faturam
faturarem em 2019, né, um valor superior a 4.800.000, ela deve pagar 30% de ajuda compensatória, aí os outros 70% vai ficar a cargo do governo de pagar essa parte. Exatamente. Agora um extra, né? Algumas atualizações de outros decretos, outras portarias, e até mesmo dessa lei da suspensão e redução de contrato, né? Primeiro item é o aviso prévio, a possibilidade de reversão. No caso, quando o empregado tiver em gozo de aviso prévio, se tiver anuência do empregador e do empregado, ele pode estar cancelando esse aviso prévio para participar do benefício de suspensão ou redução de contrato. Tá, gente? Então, essa regra vale enquanto estiver decretado o estado de calamidade, né, pessoal? Isso. Optou, então, por colocar o funcionário no programa do governo, né? Pode reverter o aviso prévio. Lembrando que, pessoal, importante, essa prorrogação, né, que as empresas estão podendo fazer, a União já se manifestou de que, né, o pagamento vai ser feito conforme, né, o caixa que o governo tiver. Então, assim, pode ser que chegue o momento de pagar o auxílio emergencial do seu funcionário e a União não tenha dinheiro para estar repassando o valor. Então, entendemos que provavelmente esse funcionário vai ter que aguardar, ter disponibilidade e daí sim, né, a União vai estar fazendo o pagamento para ele. Então, é conforme a disponibilidade financeira do governo. E daí, assim, sobre a contribuição previdenciária, empregados que tiveram seus contratos reduzidos, né, reduziu o salário, consequentemente, reduziu a sua contribuição com a Previdência Social. Eu quero complementar essa minha contribuição para continuar recolhendo com o que eu vinha recolhendo. Pode, é permitido, mas qual é a nossa orientação? Ligue no 135, entre em contato com o INSS, com a Previdência Social, passe a sua situação para eles te instruírem em qual código você deve fazer esse complemento, ok? Então, pessoal, sobre os empréstimos, né? Os empregados com redução de jornada de salário, suspensão e quem está contaminado com o Covid-19, o governo ele disponibilizou uma orientação para os bancos negociarem com os colaboradores, ou se caso está em redução, reduzir esses empréstimos conforme o percentual da redução, a suspensão, interromper por um período, e quem tiver contaminado com o Covid, vale as regras do banco, né? Então, a gente só orienta nesses casos de se o funcionário tiver com essa dificuldade financeira, entrar em contato com o banco, que eles devem ter algum crédito, alguma coisa para disponibilizar. Daí é algo que é negociado entre a instituição financeira e o seu funcionário, né? Isso mesmo. É só para vocês saberem que há essa possibilidade, talvez uma facilidade aí em taxa de juros, alguma coisa assim, para quem se enquadra nesses critérios que o Carlos acabou de explicar, tá? Aproveitando, né, que o Carlos comentou, né, quem foi afetado pela Covid-19, vamos falar dos atestados, tá? Até então, se o seu funcionário precisasse de isolamento, né, ele ganhava lá um atestado de 15 dias e quem pagava esses 15 dias era o INSS. Então, gente, isso não existe mais, tá? O seu funcionário vai continuar precisando de isolamento, caso ele seja afetado, vai continuar ganhando o atestado de 14, 15 dias, porém, o custo agora é 100% da empresa. O INSS, né, não vai mais estar pagando esses 15 dias, né? Quem teve isso, né, esses casos na empresa até então, ok, o INSS vai pagar, mas de agora em diante caiu essa regra, o INSS não paga e a conta é 100% da empresa, ok? A lei tinha uma vigência de 3 meses, né?
acabou caindo. E agora a gente está aguardando aí um ato do Poder Executivo, alguma portaria, algum decreto para ver se eles prorrogam esses benefícios aí, né? Isso mesmo. Para a gente ir finalizando aqui, pessoal, mais 2 pontos importantes agora, os 2 últimos. Recontratação dos empregados desligados, né? Hoje, a lei diz que se você demitir um funcionário, você não pode recontratá-lo em menos de 90 dias, certo? Com o estado de calamidade decretado, então, agora você pode recontratá-lo. Então, assim, você fez, né, um desligamento agora nesse período de pandemia, e por dificuldades financeiras, né, ou por outras situações, e agora você está podendo contratar esse funcionário de novo, mas não deu os 90 dias. Beleza, até o dia 31 de dezembro você pode estar fazendo essa recontratação em menos de 90 dias, tá? Então, nesse momento vai ser permitido. Passou isso, já volta como era antes e não pode mais contratar em menos de 90 dias, tá bem, pessoal? Carlos, quer falar um pouquinho do artigo 486 ali da CLT? O artigo 486 ele repercutiu uns meses atrás, quando foi feita toda aquela paralisação no Estado, né? Muitas empresas questionavam se não era o governo que teria que pagar a indenização dos funcionários por conta desse prejuízo. A Lei 14.020 trouxe que esse artigo ele não tem validade nesses casos da paralisação por conta do coronavírus. Então, na realidade, esse artigo ele é utilizado quando o governo, sem mais nem menos, ele paralisa tudo e as empresas não têm o que fazer. Mas como foi paralisado por conta desse vírus, então a gente não tem o que fazer mesmo, né? O governo não tem o que fazer e também não é responsabilidade dele de pagar essas indenizações. É isso mesmo, pessoal. Então, assim, o governador determinou que o comércio fica fechado, eu não tenho o que fazer com meus funcionários, não tenho como eles fazer home office, vou desligá-los. Esse custo da rescisão continua sendo seu e não do governo. Tá ok? Isso mesmo. Então, o que a gente tinha para falar era isso por enquanto. Esperamos que podemos nos ver mais vezes. Isso mesmo. E a gente deixa aqui um obrigado, né, Josi? Isso, a gente sempre tenta manter vocês atualizados do que vem acontecendo, né? Nos últimos dias está sendo uma novidade atrás da outra, hoje é de um jeito, amanhã já não INMP, KNP, Vida Lei, né? Mas conforme as coisas forem acontecendo, a gente vai informando vocês. De novo, estamos aqui para atendê-los, então se tiverem dúvidas, por favor, não hesitem em entrar em contato, podem nos ligar, pode mandar e-mail, pode chamar as WhatsApp, estamos aqui para atendê-los, né? Fica aí então os nossos contatos, né? E os nossos agradecimentos para você, né, que tirou um tempinho para nos ouvir, porque é de suma importância, né, entender o que está acontecendo. E para você que ainda não é nosso cliente, caso queira entrar em contato conosco, queira nos visitar, estamos abertos e estamos à sua disposição também. É isso aí, gente. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.